Olá, seja muito bem-vindo ao programa Foco nos Concursos, o programa da Igreja Cristã Maranata, destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos. Eu tenho certeza que você está vendo alguma coisa diferente no nosso programa de hoje. A gente está aqui num estúdio de podcast, não estamos no nosso estúdio principal, então você sabe que temos uma novidade hoje, temos um formato diferente, tá? E é isso mesmo, pessoal. Para todos que nos acompanham aqui pelas nossas multiplataformas, nós estamos sempre trabalhando para fazer o nosso programa Foco nos Concursos a cada dia melhor, aperfeiçoá-lo, para que vocês possam assimilar cada vez mais os conteúdos que a gente passa, né? E hoje aqui eu estou com um convidado muito especial que eu vou apresentar para vocês, né? É um irmão nosso, muito querido, que é servidor público, que tem uma trajetória muito marcante nos concursos públicos, e hoje a gente vai é, conversar um pouquinho com ele, vai conhecer um pouquinho da história do nosso irmão Luiz Claubert. Luiz, a paz do Senhor e seja muito bem-vindo ao Foco nos Concursos. Júlio, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui contigo, né? Cumprimento também a todos os que nos acompanham com a paz do Senhor também. E é uma satisfação estar aqui no Foco nos Concursos, que é uma oportunidade de contribuirmos para o crescimento profissional daqueles que estão dispostos a investir nesse mundo tão cheio de experiências maravilhosas. É verdade, Luiz. Agradeço você estar com a gente aqui. Os nossos programas anteriores, inclusive nós estamos recebendo muitas mensagens dos irmãos, ele tem um foco, geralmente, assim, de aplicação direta na sua jornada de estudos. Nós já fizemos conteúdos aqui sobre plano de estudos, sobre erros que geralmente acontecem na preparação para os estudos. Inclusive, eu quero saber, você já tem aplicado os conhecimentos que você está aprendendo aqui no programa Foco nos Concursos, né? Mas hoje o programa é um pouquinho diferente, né, Luiz? Nosso formato aqui, nosso primeiro convidado para apresentar aqui, para contar um pouquinho da experiência dele. Inclusive, não vai ser a primeira, tá? Não vai ser a única, tá, Luiz? Com certeza você vai estar com a gente em outros momentos, né? Mas o caráter desse programa hoje, ele é mais espiritual. Espiritual por quê, irmãos? O Luiz, até contando com a direção do Senhor, né? Ele registrou bastante coisa da sua jornada de estudos para concurso, né, Luiz? E depois eu vou até perguntar ele sobre isso, né? E nós entendemos que hoje até se cumpre vamos dizer assim, um caráter profético desse registro, né, que você fez, né, Luiz? Para que você pudesse compartilhar com os irmãos, com aqueles que assistem o programa Foco nos Concursos, um pouquinho da sua trajetória, não é mesmo? É isso mesmo. Inclusive, para todos que nos acompanham, né? É uma experiência interessante de guardarmos, que é o registro. O registro da caminhada, o registro das experiências, porque, como o Senhor falou para o povo, né, caminhando ali pelo deserto, né? Que era necessário que ficasse registrado para que as gerações que viriam, elas teriam a oportunidade de conhecer a trajetória, conhecer as experiências. E o mais interessante é que, com o passar do tempo, nós mesmos vamos nos esquecendo Com daquilo que certeza, aconteceu, né? verdade. Então, hoje, quando eu olho o registro, eu percebo exatamente, assim, muita coisa que esteve no momento do preparo, que foi guiado por dons espirituais que o Senhor foi dando durante a caminhada. Amém. Então, fica a dica para os nossos irmãos. A primeira dica de hoje é registre já registrar essa trajetória, a sua né? trajetória. E eu vou ler aqui o currículo rapidamente do Luiz, irmãos, porque eu falei com ele, Luiz, esse currículo aqui, acho que você quer trabalhar na NASA, né, Luiz? O currículo para a glória e nome do Senhor, mas o Luiz Claubert. Ele é auditor federal da Controladoria Geral da União, a CGU, né, da área de Tecnologia da Informação. Ele é professor em pós-graduação de Cibersegurança na Caesar School. É professor de Tecnologias Digitais na Escola Superior de Redes. É diácono da Igreja Cristã Maranata, é membro do Grupo de Ciência e Fé também, graduado em Ciência da Computação, né, pós-graduação em Gestão de Projetos, em User Experience, né, experiência do usuário, né? Então, nessa área de tecnologia da informação, tem um trabalho, um currículo muito interessante, mas isso depois de muitos anos, né, Luiz? Tem lá um começo, né, dessa trajetória. E no nosso programa de hoje, nós vamos contar experiências que o Luiz teve ao longo da sua rotina de estudos até conseguir a aprovação nesse concurso, e eu tenho certeza
que muitas das experiências que nós vamos trazer aqui hoje, você pode estar passando pelo mesmo momento que ele passou lá atrás, né? E nós vamos compartilhar como que a mão do Senhor foi poderosa, como que os dons espirituais são importantes na vida de quem estuda para concurso, né? A consulta ao Senhor pela palavra, e nós vamos conversar sobre isso no nosso programa de hoje, né, Luiz? Tá certo? Luiz, Ótimo. eu quero deixar você falar aqui, tá certo? Só a apresentação inicial, a gente quer ouvir você falando. Mas vamos no começo disso tudo, né, Luiz? Do começo dessa trajetória, né? Que não foi curta, que teve vários momentos, mas como que você marca aí o início dessa trajetória, decisão de estudar para concursos públicos? Como é que estava o seu momento profissional, pessoal? Como é que foi o começo disso tudo? Bom, o começo, assim, a experiência do registro, ela já mostrou assim um momento que já era de uma virada em relação à questão da vida profissional. Então tudo começa assim, eu vim de uma cidade do interior do Goiás, uma família simples, uma família carente. Meu pai faleceu muito cedo e as opções, então, era eu mais duas irmãs, a minha mãe, as opções de trabalho na cidade, que era uma cidade do entorno de Brasília, eram poucas. E falava-se muito ali no interior do Goiás sobre o mundo dos concursos, que Brasília fervia, né? Concursos, né? Ainda é assim, né? E é interessante, Júlio, que eu tive uma experiência com 15, 16 anos, que foi de poder ser menor aprendiz numa instituição pública, uma empresa pública, que é a Caixa Econômica Federal. Sim. Então ali foi quando eu vi assim, como que as coisas funcionavam, como que os servidores ali, as pessoas, elas era tudo certinho, elas recebiam o salário delas sempre em dia, trabalhavam direitinho, no final do ano tinha, por exemplo, auxílio alimentação vinha ali para as comemorações de final de ano, tudo aquilo que a gente não via no comércio, na iniciativa privada. E então isso me acordou ali para aquele momento, né? E os concursos ali, naquele primeiro momento que eu comecei, eles ainda tinham provas de datilografia. Datilografia. Então eu comecei naquilo ali, né, treinando, e os ases da datilografia, eles faziam em torno de, beirando quase 400 toques por minuto. Era um negócio assim, fora do normal. Uma hora, se alguém que está acompanhando a gente quiser entender o que isso significa em termos de palavras escritas, é uma coisa assim, absurda. E o meu diferencial na primeira prova que eu fiz lá atrás, foi exatamente esse. A prova da datilografia, eu consegui lá uma posicionamento razoável na objetiva, não tão bom assim, mas a prova de datilografia, o concurso ele tinha, só para a gente ter uma ideia aqui, né, 500 vagas. Era bastante vaga, mas era Secretaria de Educação do DF. Então, geralmente, Secretaria de Educação são concursos que a quantidade de vagas é muito grande. Sim. Então, nessa movimentação aí, das 500 vagas lá, eu fico lá em 700 e pouco, na objetiva, mas na datilografia eu fui para 220. Ganhou ponto. Então, assim, eu avancei bastante, fui chamado. Essa foi a minha primeira experiência com concurso. Uma bênção. Assim, eu não conhecia o Senhor na época, foi 1 ou 2 anos antes de eu conhecer a igreja, mas aquilo ali me acendeu. Deus começou a abrir as portas para mim, e aquilo ali me acendeu, assim, no sentido de tem alguma coisa acontecendo aqui diferente, né? Amém. Que tal às vezes eu conto essa experiência para algumas pessoas, aí eles falam assim, poxa, mas que conversão calculada. Calculou. Que conversão fria Olha foi essa, só. né? Mas não foi isso, o Senhor estava operando, né? Porque estava acontecendo comigo, mas tinha um amigo de infância também, que a gente estava tendo as mesmas experiências juntos. A gente sai do interior do Goiás, vai morar em Brasília, e no que nós fomos morar em Brasília, sozinhos ali, a gente, num determinado momento, encontramos o Senhor nos encontrou. Né? Maravilha. Então, isso aí, Júlio, tem 2 pontos que eu acho que a gente pode colocar como atenção aqui, né? Primeiro, a bênção de ter sido aprovado no concurso da Secretaria de Educação do DF, que era um concurso de entrada. Exato, isso eu falo bastante. E o perigo de você se acomodar. Tem 2 pontos. 2 pontos. E foi isso que aconteceu comigo. Eu, na Secretaria de Educação, não era suficiente aquela posição, então eu fiz o quê? Eu, como era compatível os horários, trabalhava 6 horas, eu acabei arrumando outro emprego na iniciativa privada e fiquei servindo aí a 2 senhores durante 11 anos. 11 anos. Nessa, sendo que
conciliando os dois empregos, né? Na Secretaria da Educação eu fiquei um tempo a mais. Certo. Quando veio em 2008, toda aquela questão da bolha imobiliária que eles falam, A crise né? econômica A crise, lá, né? aquele emprego privado que eu conciliei por 11 anos ali, teve um momento que eu perdi aquele Recebeu emprego. aquela mensagem, né? Isso, eu recebi aquela mensagem de demissão, até porque as empresas, elas acompanham os funcionários, elas sabem quem tem 2 empregos, Uhum. elas sabem, apesar de eu trabalhar bem e tudo, sabiam, se eu dispensar fulano, ele só tem um emprego, vai ser ruim para ele. Mas o outro aqui é um jovem, não é casado, né? E tem 2 empregos. Tá E certo. foi isso que aconteceu comigo. E é interessante que a questão de você, é bíblico, né? Servir a 2 senhores não funciona. Não assim. funciona, né? E naquele mesmo ano, que era 2008, um dos nossos pastores na igreja, eles falou exatamente isso para mim. Eu fui conversar com ele, eu gostaria de estar mais presente na igreja, mas eu trabalhava por escala no outro emprego, era um jornal, né, um jornal muito grande ali em Brasília, o Correio Brasiliense. Então eu trabalhava ali, era 15 dias seguidos, né? Porque o jornal ele funciona todos os dias. Sim. Eu trabalhava 15 dias seguidos, aí eu tinha uma folga, que era um final de semana de folga, que geralmente eram os dias que eu podia estar na igreja. E isso não impede o servo de servir. Sim. Porque eu não podia estar nos cultos à noite, mas eu sempre estava na madrugada, buscando ali uma experiência com o Senhor. Então o pastor ele deu a palavra, falou assim, você já experimentou chorar aos pés do Senhor? Amém. Aquilo ali foi muito forte para mim, porque eu já tinha tido muita experiência, mas chorar aos pés do Senhor não fazia muito, não era muito assim a minha, não fazia muito parte assim da minha nossa trajetória, pensando assim, né? Eu chorar homem, chorar, né? Homem novo ainda, né? Mas eu comecei a orar nesse sentido, lá em casa, com a minha esposa. 2008 foi quando nasceu a nossa primeira filha. E culminou, então, em dezembro de 2008, com esse meu desligamento desse outro emprego. E o Senhor começou a nos direcionar no sentido de que queria que eu até no primeiro momento pensei, vou arrumar um outro emprego, mas se eu tinha conversado, né, que eu queria estar mais na igreja, poder trabalhar no Manaim, então o interessante é que eu tivesse um emprego só, apenas, né? Então eu voltei aos estudos, mas assim, recebi antes disso uma visita da minha sogra, eu estava numa situação assim, eu estava empregado no emprego público na secretaria, mas a gente estava meio que numa necessidade financeira por conta do outro emprego que faltava. Estava suprindo mais as necessidades daquele cargo ali. E a minha sogra, nessa visita lá, numa visita para comemorar o aniversário da minha menina, ela, antes de ir embora, teve um sonho. E no sonho que ela teve, ela sonhou o que eu pedia, né? E nas palavras dela, no sonho, né? Eu pedia baixa, né? Geralmente a gente pede baixa, carreira militar, né? Eu fiz isso, né? Pensei, né? Eu pensei, bom, se eu estou pedindo baixa, como ela não conhece o mundo dos concursos, eu estou pedindo exoneração. E eu pedia baixa da Secretaria de Educação. Eu pensei, eu tinha 2 pássaros na mão. Fiquei com um. Fiquei um só. Agora o senhor está me mostrando aí, agora que eu vou ficar sem nenhum, né? Sem eu vou nenhum. ter que até o... Mas o senhor, na verdade, estava me mostrando ali que o senhor queria que eu... Te tirar dali. O senhor queria me tirar daquele ambiente que eu estava, que era a Secretaria de Educação do DF, e tinha algo melhor para mim. Amém. E aí começou. Amém. Isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que destacar algumas coisas aqui, né? E nós aprendemos isso, né? Nos seminários, nas palavras, na escola bíblica, né? Eu lembro até um pouquinho da experiência de Ana, né? Porque Ana, ela queria muito ter um filho, mas ela faz um voto com o Senhor, que ela fala assim, eu quero ter um filho, mas eu vou dá-lo para a tua obra, eu vou doar, esse filho vai ser para o Senhor, né? E me faz lembrar um pouco disso, Luiz. Você tinha um cargo, mas estava sentindo falta de ser mais útil na obra, de querer estar mais presente, né? De servir mais ao Senhor. Então, isso é um ensinamento que a gente precisa destacar, irmãos, que quando nós também... eu quero uma aprovação no concurso público, é claro que você quer uma qualidade de vida melhor, você quer poder realizar os seus sonhos financeiros, mas também, né, Luiz, nós queremos poder ter mais tempo para servir ao Senhor, para ser mais útil na obra, né? E eu testifico disso também, você também, como que também a aprovação no concurso público, ela nos ajudou também a servir mais ao Senhor, né? É claro que servir ao Senhor não é uma troca. Se eu passar no concurso, aí eu vou servir mais ao Senhor. Não é isso. Mas, com certeza,
quando nós colocamos diante do Senhor, né, esse desejo sincero de querer ter mais tempo para ser útil na obra, o Senhor abre as portas. O Senhor abençoa também, né? Exatamente. E assim, era algo que a gente ouvia sempre nos seminários, lá, Manaim, lá de Brasília, né? Que era a palavra de cuide da obra, cuide desta obra e essa obra cuidará de você, né? Isso, né? Então, Deus tem uma obra para fazer, Amém. né? E nós devemos apenas nos entregarmos, né? E o Senhor, ele acaba cuidando de nós também, né? Exato. Lembrei daquela palavra do pastor saudoso já, pastor Walter Babo, né? Faz a minha obra que eu faça a tua vida. Foi o que o Senhor falou com ele, né? Glória a Deus, né? E é exatamente isso aí. Então, o Luiz, aí nesse ponto, né? Você já estava num cargo que chegou um momento ali que você não via mais onde crescer e vinha uma nova fase. Isso também passou, eu me identifico com isso, né? O meu primeiro cargo foi como militar, como graduado. Chegou um ponto ali que eu já, por exemplo, as possibilidades de crescimento já não me atendiam, porque eu não tinha interesse em ser um oficial naquele momento, né? E fui para outra carreira. Então, primeiro passo aí para uma nova jornada de estudos, né? Isso pode ser interessante para quem já tem um cargo público e de repente acha que está acomodado, mas não vê a possibilidade de crescimento ali. Então, vamos ver o que o Luiz levou o Luiz a motivar e o que você fez aí para começar essa nova jornada de estudos, Luiz? Bom, Júlio, eu vislumbro alguns pontos importantes em relação aos estudos em si, né? E, primeiramente, em relação ao cargo público, né? Algumas pessoas têm uma visão equivocada de que o cargo público é um lugar para você descansar. Exatamente. E, na verdade, servidor público, ele está ali, nós que somos servos, a aplicação da palavra, do termo é perfeita. Servindo ao público. Exato. Então, assim, o que não falta é trabalho. E em qualquer lugar que você for e que os nossos espectadores forem, se você quiser servir, sempre haverá um espaço para servir, né? Exato. Então, às vezes é uma visão equivocada que as pessoas têm em relação ao serviço público. Ele passou no concurso público, agora ele vai descansar, e na verdade não é isso. Então, eu voltei aos estudos, a partir daquele sonho ali, ele foi fundamental. Catalisador, né? Assim, a virada para o norte aconteceu exatamente com aquele sonho, porque assim, até então eu não sabia exatamente o que ia fazer. Eu voltava a tentar uma outra vaga na iniciativa privada e continuava conciliando 2 empregos. Eu buscaria por um cargo comissionado dentro da própria Secretaria de Educação, e aqui fica outro ensino também para quem nos acompanha, né? Nos órgãos públicos, existe a carreira fim. Exato. E existe a carreira meio. Verdade. Se você faz um concurso para carreira meio... Acessório, né? Auxiliar. Vamos usar esse termo, auxiliar, né? Auxiliar, você sempre será carreira meio. Exato. Então, o exemplo clássico da Secretaria de Educação. Eu falei que eu passei no concurso da Secretaria de Educação, mas eu não era professor. Então, eu não era carreira fim. Eu não era o foco de melhorias, de avanços que a carreira tinha. Eu era carreira meio, que era uma carreira de assistência. Então, sempre a carreira meio, a questão, as tabelas salariais, o próprio investimento na carreira, ele é menor, isso é natural. Isso é natural. Então, a decisão de voltar a estudar e buscar algo melhor tem que ser do candidato, exato, do aluno, do discente, né? Do concurseiro, né? Do concurseiro. Até você está falando isso aí, eu lembro de um professor famoso aí do mundo dos concursos, né? Que ele usava sempre esse termo, né? Temos aí o concurseiro e o concursando, né? Ele gostava muito do concursando, né? Porque o concurseiro dava a entender que ele estava sempre ali, né? A profissão dele é fazer concurso, ele é concurseiro, mas o concursando não, ele é tipo vestibulando. Ele fez uma fase aqui, que é do vestibular, passou, agora ele é o servidor, né? Ou então o aluno lá na faculdade. Então, a decisão dos estudos foi assim, só que tem um ponto importante aí, Júlio, que foi assim, eu comecei errado. Comecei errado porque eu tinha me formado em ciência da computação, e quis fazer concursos para a Receita Federal, para ser auditor da Receita Federal. Eu quis fazer concursos para áreas fiscais no próprio GDF mesmo, Governo do Distrito Federal. E o resultado foi real, né? O resultado foi o seguinte, eu não passei. Eu não passei. Tem um destaque aqui o Luiz tem um relato aqui, tá, que a gente está usando como referência aqui, que nesse momento ele fala assim, ó,
que ele foi fazer o concurso, né, sem estudar, mas apenas buscando o Senhor, só com a fé, né, Luiz? Foi fazer o concurso apenas com a fé, né? Isso. Eu acho que queria que você comentasse um pouquinho disso, né? A fé é extremamente Com certeza, importante. é A fé, indispensável. isso, a fé, ela move montanhas. Aham. Mas nesse percurso aí, foi interessante que certa vez, eu também ouvindo da boca de alguém do nosso meio, da igreja, ele falou assim, olha, Deus, acima de tudo, é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus Com justo. certeza, Né? é um atributo Então, de Deus, né? o que o Senhor quer mostrar é o seguinte, você precisa fazer a sua parte, como muitas outras pessoas estão fazendo. Quantos e quantos irmãos Exatamente. nossos estão estudando, estão se preparando, e Uhum. você se inscreveu, igual eu me inscrevi, fui lá fazer a prova e achava que tudo iria acontecer ali milagrosamente. Não que casos como esse não aconteçam, né, Júlia? Uhum. Mas, via de regra, você precisa também fazer a sua parte para estudar. Muito bom, né? E isso é importante a gente destacar, irmãos. Para nós, a nossa trajetória de estudos para concurso, né? Ela é também uma trajetória espiritual. As experiências vão permanecer. Tem momentos que você vai estar muito bem assim motivado para estudar. Você vai estar feliz, vai estar, olha, estou avançando nos estudos. Mas tem hora que você também, né, Luiz, vai travar em alguns assuntos, vai sentir cansado. E esse momento também, o apoio fundamental, assim, espiritual, a ter a fé é importantíssimo. Mas, Luiz, nessa longa trajetória que eu acompanho pessoas de concurso, é claro que o Senhor dá experiências maravilhosas. O Senhor abre portas, o Senhor abre recursos para a pessoa estudar. O Senhor até ajuda a pessoa, uma prova que é uma prova abençoada para ela, mas assim, sem estudar, eu confesso que eu ainda não conheço alguém que passou no concurso de ponta sem nunca estudar. Eu ainda não conheci. Posso estar errado, mas o Senhor, é como você falou, o Senhor é justo, né, Luiz? Sem dúvida, Júlio. E nós iremos explorar melhor esse assunto, né? Fica aí como, né, uma oportunidade de como que os estudos aconteceram. Com certeza, né? E assim, Luiz, eu quero destacar dessa primeira parte que esse programa, pessoal, não vai ser só hoje, não, tá? Tem muita coisa para a gente compartilhar ainda em outros programas que virão, então você tem que acompanhar a gente aqui. Mas eu queria, Luiz, que você destacasse ali, né, o papel fundamental de ter a direção do Senhor, né, das experiências que você teve com a consulta à palavra, nesse primeiro momento inicial ainda, que nós estamos falando da sua mudança de trajetória de concursos, né? Queria que você compartilhasse ainda um pouco mais desse primeiro momento ali, né? Extremamente importante esse direcionamento, né? Quando eu me desligo, fui desligado ali da iniciativa privada e fiquei apenas na Secretaria de Educação, eu precisava ter uma direção, eu precisava de um norte, de uma segurança. E, nesse momento, o Senhor visitou, o Senhor foi fiel, o Senhor enviou a minha sogra, né? E às vezes as pessoas... a minha sogra, ela não morava em Brasília, morava a 1.000 quilômetros, né? Olha só. Morava em Juiz de Fora. Então, ela foi ali, esteve, o Senhor a usou. Então, o Senhor, ele usa os seus instrumentos, os seus vasos, como bênçãos na vida do servo, né? Amém. Acho que nesse primeiro momento aqui, acho que a gente tem que destacar, primeiramente, né? Que, às vezes, você pode escolher... Você tem um concurso que é o seu alvo final, né, Luiz? Seu concurso que é o seu sonho. Mas pode ser importante, às vezes, um concurso que a gente chama intermediário, concurso escada, que Uma já vai, escada. né? Já pode te dar uma remuneração para você começar a ter um pouco mais de tranquilidade, né? Eu acho que é importante destacar isso nessa trajetória, a gente já falou isso, inclusive, nos programas. Acho que a gente também tem que destacar aqui o seu desejo de servir mais ao Senhor, né? Que você estava num outro cargo, mais um emprego, isso estava te impossibilitando de estar mais presente ali na casa do Senhor, de servir ao Senhor, e isso com certeza afeta a nossa vida espiritual. Então, coloque isso, faz esse voto com o Senhor, né? Você que está estudando, que deseja aí um cargo público, fala, Senhor, eu quero essa aprovação, não é só para mim, não é só para minha família, mas também para poder ser mais útil aí na sua obra também, né? E como que os dons espirituais também fazem parte dessa trajetória, né, Luiz? Deu sonhos, deu revelações, usou irmãos, né? Então, busca o Senhor também, né? Busca o Senhor nesse período de estudo, de oração, que eu tenho certeza que o Senhor vai
vai mover, vai continuar abençoando, né, Luiz? Glória a Deus, glória a Tá Deus. certo? O Senhor não nos desampara, né? Tá bom? Ó, então, essa aqui foi o nosso primeiro encontro, o primeiro bate-papo com o Luiz. A gente quer que você acompanhe os próximos programas. Deixa sua mensagem aqui também. A gente vai lá no YouTube, vai responder os comentários. Escreva para a gente também no programa Foco nos Concursos. Compartilhe esse conteúdo com os irmãos que estão estudando, que eu tenho certeza que nessa trajetória, até chegar na aprovação lá na Controladoria Geral da União, tem muitas experiências para ser compartilhadas ainda, né, Luiz? Amém. É isso mesmo, Júlio. Então, Muitas experiências. tá certo. Então, esse foi o nosso programa Foco nos Concursos de hoje. E eu espero você na próxima semana. A paz do Senhor.